Boa noite, Fênix, Conexão Verificada. Sou Matheus Morari, psicólogo, e hoje eu vou estar falando aqui nessa live com você sobre vazio existencial. O que pode estar por trás, o que causa, características e também o que fazer para evitar, ok? Entender se isso é normal ou não é, e assim vamos. Essa live fica 24 horas aqui no perfil aberto e depois eu tiro a gravação e só tem acesso às gravações das lives quem faz parte de um grupo, tá, privado, que tem um link, tá? Esse link tem a gravação das lives. Para entrar nesse grupo, basta entrar na bio do Instagram, aqui do meu perfil, e daí você entra, tá bom, no grupo. Então é isso. O pessoal vai chegando, vou colocar aqui o comentário e enviar a live para onde eu tenho que enviar. E daqui, né, eu começo o tema mesmo quando completa aí uns 10 minutos e aí que a live começou. Pronto, deixa aqui só o comentário. Boa noite, cunhada. Deixa eu enviar para onde tem que ser enviado. Então é isso. Encaminhei já. Pera lá, que tá faltando aqui, ó. Enviado. Então é isso. Hoje a gente vai falar sobre vazio existencial, tá? É uma queixa muito recorrente na terapia. E às vezes a pessoa não está verbalizando, tipo assim, eu tô com vazio existencial, não sei o que eu faço, mas está com sintomas, ou verbalizando de maneira indireta, tá? Quem acompanha as lives, tá, sabe que eu vou apresentando o tema aqui de uma maneira que é uma sequência, mas que não fica algo tipo assim, uma escadinha perfeita, de modo que qualquer momento que você venha, entre ou saia da live, você consiga desfrutar de algum conhecimento, tá, que venha te ajudar. Então eu vou falar aqui, né, trazer consequências, sintomas, como evitar, o que pode causar, certo? Lógico que esse tema é um tema bem complexo. Na verdade, esse tema cabe até mais lives, se vocês assim quiserem, né? Cabe conversas no privado, se assim vocês quiserem. E cabe também iniciar um processo terapêutico, né? Se assim você mapear que está numa situação crítica, ou que queira evitar chegar em uma situação crítica. O melhor caminho sempre é evitar, tá, gente? Hoje eu não estou com a minha garrafa barulhenta, impedida de algumas pessoas, mas é isso. O pessoal que está aqui vai falando boa noite aí, como está o áudio, vai interagindo para que o algoritmo do Instagram comece a alcançar mais pessoas, tá?
Então a gente vai falar hoje sobre isso, o vazio existencial. Para quem está aqui, já está aqui na live, eu gostaria de saber de vocês, antes de começar a live propriamente dita no tema. Vocês, por acaso, já passaram por alguma situação assim de vazio, de perca de sentido? Conhece alguém que está? Ou está vivenciando um momento, um estado de vazio existencial? Se você está vivenciando, você fala assim, eu estou. Se você já passou por um estado, por um momento de vazio existencial, você fala, já passei. Tá? Então se você está falando, eu estou, se já passou, fala, já passei. Eu gosto de fazer esse mapeamento. Tá bom? E outra coisa também que eu quero muito mapear com vocês é o seguinte. Quando vocês escutam, né? Quando você escutou o tema dessa live, quando você viu a postagem, ou quando você entrou aqui e viu que eu estava falando sobre vazio existencial, o que passa pela sua cabeça? Você traz alguma definição, algum conceito? O que você entende? O que vem à sua mente quando você escuta vazio existencial? Vamos começar a refletir, pensar junto, tá? Vamos interagindo aqui. Vão me dando esse feedback. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Aí pessoal, vai curtindo, vai encaminhando para outras pessoas, tá? Para que a live vai alcançando mais gente. Beleza? Aí vai me dando as respostas aí. Ô Rose, o áudio tá bom aí para você? Isa, Irene, Alcione, boa noite. Cunhada, boa noite. Vai passando aí pra mim como que tá o áudio pra vocês, tá? Beleza. Então me passa isso daí. Quando vocês escutam, nossa, o Matheus vai falar sobre o vazio existencial. O que vem à sua mente? Tá, o que vem à sua mente quando a gente está tocando sobre o sistema de existência, sobre o vazio? Que definição você traz com você? Se você já passou por alguma situação de problema por causa disso, de angústia. Boa noite, Núbia. Me dar esse feedback. Para quem está assistindo a gravação, tá quase na hora de começar. Pode adiantar aí, igual eu falei no começo, pode adiantar aí até os 10 minutos para frente. Tem um pelo aqui. Tirei. Um autor que trabalha bastante esse tema é Viktor Frankl, que escreveu esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, certo? Ele é o autor ele fundou uma teoria psicológica, uma abordagem chamada de logoterapia. É um livro que eu sugiro vocês conhecerem. Não tá longe para pegar. Eu tô sentado aqui na bola. Esse livro ele chama Em Busca do Sentido da Vida. Ele conta a história
da experiência dele quando ele ficou preso nos campos de concentração na Segunda Guerra e como que ele viu o ser humano se adaptar a essas situações, a experiências lá complicadas, colocando à prova realmente a teoria dele, da logoterapia, tá? Que é a terapia do sentido. Então a gente trabalha isso, certo? Então beleza, então vamos começar, gente, começando já o tema. Quando a gente vai falar sobre esse tema, eu quero contextualizar o seguinte, tá? Eu já vou dando algumas coisas de bandeja, né? É normal que em algum momento da nossa vida a gente tenha alguma sensação desse vazio, né, existencial, dessa falta de sentido. Ter momentos assim é normal, tá? O problema é quando isso se perdura, se repete demais ou fica intenso demais. Porém, às vezes a gente chama de vazio existencial, mas pode ser um vazio de ordem emocional, onde eu não estou conseguindo lidar com as minhas emoções, ou as minhas emoções estão muito comprometidas, desreguladas, ou de tantos excessos, ou com algumas outras desconexões, vamos dizer assim, né? Eu não estou sentindo como eu gostaria de estar sentindo. Ou pode ser também um vazio social, onde eu vou num processo de mudança, quando eu vou mudar de cidade, de religião, de igreja, de trabalho, de país, assim vai. Pode aparecer uma sensação de vazio também, tá? Outra coisa importante que eu tenho que contextualizar é que muitas vezes essa sensação de vazio existencial nunca ela vai brotar simplesmente do seu mundo interno. Ela sempre vai vir, né, de um contexto, de um campo relacional. As questões ambientais da humanidade trazem e colaboram para essa sensação de vazio. Eu vou trazer isso mais para frente, tá? Então, por exemplo, imagina o pessoal lá na época da guerra, e aí depois teve ataque lá da bomba de Hiroshima, teve crise da bolsa em Nova York, né? Ou seja, todos esses eventos, pandemia e tal, tudo isso colabora com uma ideia de vai acabar, não tem mais sentido nenhum, né? O estado político e econômico do mundo, do seu país, interfere nessa sensação de vazio existencial, tá? Então é uma coisa que a gente é bem complexa, porque envolve eu saber me adaptar e lidar com aquilo que eu não tenho controle. Olha a importância de saber lidar com o que eu não tenho controle. Foi o que eu falei na live passada, né? E assim, pouquinho em pouquinho, as lives vão se amarrando umas nas outras, tá? Então, princípio, vazio é normal, mas às vezes esse vazio não é existencial, pode ser emocional ou social. Em algum momento da vida pode acontecer esse vazio, e também ele vai estar ligado a situações políticas, econômicas, sociais que fogem da sua situação, tá? Entendido até aqui? Então bora lá. O vazio existencial, essa sensação de falta de propósito, de até difícil nomear quando a gente sente isso, ele vai trazer 3 sintomas, tá? O vazio existencial, ele empurra o ser humano para a depressão, para a agressividade e para a dependência de substâncias químicas e outros tipos de dependência. Se a gente for ver os sintomas mais recorrentes hoje em dia na sociedade, é depressão, agressividade e dependência. Dependência afetiva, vício em drogas, vício em pornografia, vício em comida, vício em trabalho, vários vícios, tá? Essa agressividade muitas vezes contra mim mesmo. A ansiedade, nada mais nada menos, pode ser como uma agressividade contra mim, uma cobrança, uma preocupação, uma exigência excessiva, tá? Até o ponto de eu me lesionar, até o ponto de eu atentar contra a minha própria vida. E a depressão, que é a desconexão total com tudo, a falta de ânimo,
certo? Então esses são os 3 sintomas consequentes de um estado de vazio existencial. Se você beira esses sintomas, se você manifesta esses sintomas, com certeza as suas questões com a sua existência não está legal. Você não está se sentindo pleno ou plenamente preenchido ou não na sua potencialidade máxima. Tá? E se você vê uma pessoa assim também, com certeza ela está no mesmo estado. Faz sentido? Quem traz essa ideia é Viktor Frankl, tá? Essas 3 consequências do vazio existencial, tá? E vendo nos tempos contemporâneos, está bem adequado com a realidade, né? E aí a gente tem que começar a se questionar quando a gente está nesse estado de vazio, ou se eu quero ajudar essa pessoa, não entrar julgando, seja me julgando ou seja julgando o outro. Ah, mas você tem tudo na vida, você tem família, você tem conforto, você tem dinheiro, você tem carro, você tem sei lá o que, e você ainda está se sentindo assim, vazio e tal. Para de frescura, isso é até um pecado. Esse é julgamento. Às vezes você fala isso para alguém, ou às vezes pode ser você falando para si próprio. E isso impede o processo de melhora, porque eu tenho que buscar entender com acolhimento, empatia, o que causou esse vazio, tá? O que aconteceu na minha vida, o que aconteceu na questão da sociedade, econômica, política, ambiental, o que eu perdi, qual foi a situação, o trauma, que me deu esse caminho, que começou a me levar para esse vazio. Porque é normal, a gente tem um vazio dentro da gente, a gente tem um vazio dentro de nós. E não é muito difícil se deparar, ou encarar, ou lidar, ou ser assombrado por esse vazio. O vazio é da incerteza. A incerteza traz esse vazio, tá? Então vamos construindo esse tema aqui mais profundo. Mas você tem que olhar para dentro de você para perceber o que levou você a ficar dessa maneira. Tem que ter essa autoanálise com amor, com acolhimento, com humildade, empatia. Se acolha, tá? E o que está no centro desse vazio, né? Se você for mapear e fazer uma junção tipo assim, com a logoterapia e com outras abordagens e teóricos, juntando tudo, dá pra gente fazer um resumo que o vazio é consequente de uma desconexão. Eu começo a me envolver com depressão, me envolver com depressão ficou ruim. Não é isso. Eu começo a dar brechas para entrar no estado depressivo, para entrar no estado agressivo ou usar substâncias quando eu estou desconectado de mim, de propósitos, do outro, quando eu estou à deriva, quando eu estou isolado. Então a gente já pensa, quanto mais conexões eu tiver e fizer, mais fácil de eu conseguir estar alinhado com um sentido na vida, né? Com um propósito, e menos chance de eu estar sofrendo ou preso numa situação de uma sensação de falta de sentido, de propósito, de ânimo, desse vazio existencial. Então coloca essa palavra, conexões. Logo então, os relacionamentos, inteligência emocional, habilidades emocionais, né? Habilidades sociais, que é o meu campo maior de atuação, está totalmente ligado a esse vazio existencial, tá? Porque se eu não me conecto a ninguém, se eu estou no meio da galera, de todo mundo, mas eu não me sinto fazendo parte de ninguém, de nada, não tem conexões, o vazio existencial vai estar beirando a minha porta, tá? E aí, quais são as principais conexões que a gente pode trazer que vão prevenir esse vazio existencial? São 3 principais conexões, mas a gente pode, né, aprofundar. Principal conexão, né, as 3 principais: família, profissão
e religião. Mateus, aqui não tem religioso. Vai entrar na questão de grupos. Porque se você vai viver a sua religião, uma religiosidade, toda religiosidade tem uma característica em comum, pelo menos, né? Que é a vivência em comunidade, em fazer parte de um grupo, tá? Então, tem pessoas que pela família, não, tenho minha esposa, eu vou fazer isso pela minha esposa, pelo crescimento dos meus filhos, para honrar o meu pai, o legado do meu pai, qual seja a linha geracional ou ponto de partida. A família é um ponto, né, de proteção, de conexão para ter um propósito de vida, certo? Outro ponto pode ser o profissional. Eu quero me tornar um profissional X, eu quero deixar tal legado, eu quero fazer tal feito, eu quero criar tal coisa, eu quero chegar a tal cargo, eu quero ter tal status. Pode estar envolvido. Então o profissional também está ligado. Pode ser só familiar, pode ser só profissional, pode ser só o de grupo, ou pode ser tudo junto, tá? Quanto mais conexões, mais a chance de você ter um propósito, tá bom? E a religião, tá? Por essa questão do grupo. Outras coisas que são adjacentes, mas pode ajudar de uma maneira muito forte, né, com grande potencial a essas conexões, é esporte, tá? Eu viro um atleta, eu estou ali numa competição, estou representando meu país, meu estado, estou aumentando meu nível, quebrando recordes, e o esporte pode estar voltado também para dar esse propósito, certo? A arte, né? Virar um artista, seja em qual gênero de arte. Porém, na minha concepção pessoal, a longo prazo, o esporte e a arte pode perder forças. Já a profissão, família e a religião, elas têm um tempo de durabilidade maior, quase que praticamente a vida toda, né? E outras ações que vão estar ligadas a essa sensação de propósito, de sentido para a vida, vai ser a caridade, né, o trabalho em questões sociais, tá? E as suas experiências. Mas uma característica primordial, tá? Uma necessidade primordial para criar conexões e fugir, né, não cair no limbo do vazio existencial, é o desenvolvimento da sua autonomia. Se eu não me sinto um sujeito autônomo, ativo, responsável, protagonista da minha história, eu não consigo ter propósito, eu não consigo deixar legado, eu não consigo fazer parte de processos, eu não me vejo nesse papel. Eu estou abrindo brecha para esse buraco negro que está dentro de mim, que eu e você tem, chamado vazio existencial, crescer, tá? Então, palavras-chave para fugir do vazio existencial é conexões e autonomia. Faz sentido até aqui? Tá? Acredito que sim. Então, quando eu me conecto nesse processo, né, de conexão, quando eu me conecto com algo maior do que eu, aí entra a religião, a conexão com o divino, com o espiritual, entra... Mateus, mas e os não religiosos? Na minha concepção pessoal estão na desvantagem, mas não estão assim lascados, né? Entra se conectar com um propósito. Eu faço parte de um grupo que presta serviço social, caridade para tal entidade na África, entendeu? Eu faço parte de algo maior, de um propósito, de uma missão, que mesmo que eu morra, aquela missão vai continuar, e eu fui uma chave desse processo, eu fui parte desse legado, da construção dessa história, seja uma ideologia, seja uma organização, seja um princípio, mas sempre ligados ali a trabalho, né? A ação. Então sempre se conecte com algo maior. E valores são se conectar com algo maior. E estar conectado com valores, valor da família, é se conectar com algo maior. Estar conectado com a religião, em deixar um legado de família, de religião para os meus filhos, para a sociedade, como um exemplo de vida,
que lutou, que fez o máximo, que errou, mas fez o melhor. Isso também se conectar com o propósito, tá? Cada um vai encontrar o seu e ver o que faz sentido para você, ok? Então, tudo isso que eu falei até o momento, né, nessa parte aqui, está conectado ao que vem prevenir, né? Ao que vem não só prevenir, mas também faz parte do processo de construção para sair desse estado de vazio existencial. Mas vamos entender, vamos continuar aprofundando esse tema, entendendo até aqui. Perguntas, podem deixar perguntas, comentários, interações, se está fazendo sentido até aqui, tá? Eu gosto, né? Minha vontade é que vocês vão escutando, vão interagindo, fazendo perguntas, e a gente vai construindo conhecimento junto. Todos nós, todo ser humano, carrega algumas preocupações existenciais na vida, né? Algumas perguntas que mais cedo ou mais tarde, em algum momento da nossa vida, a gente vai se questionar, né? Por exemplo, quem eu sou? Quem eu sou? Para que eu sirvo? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? Tá? Qual o sentido da vida? Para que a vida? Qual o sentido de acordar todo dia cedo? Tem gente, né? E não é comum, não, tipo assim, quer dizer, é bem comum, tá? Chega a bater um certo aceleramento no coração, né? Um desespero quando a gente começa a se olhar para esse tema, né? Poxa, o final de tudo, qual o sentido de tudo? Para que realmente levanto da cama? Quem realmente eu sou? Para que eu tô aqui? Será que tem um depois? Para onde que eu vou? Será que eu tô fazendo certo? E se no final das contas eu vi que eu fiz tudo errado? Tudo isso são preocupações da nossa existência. E para mim a gente só tem essa preocupação porque, na minha concepção religiosa, né, a gente é o único animal que vai ter essa preocupação, essa indagação, porque a gente é imagem e semelhança de Deus. Então a gente tem essas preocupações. Tem pessoas que, quando se deparam com essas perguntas, com essas situações, ficam num desconforto absurdo e não sabem o que fazer. E ficam mal, não, deixa pra lá, depois eu penso, ou fogem desse assunto. Tem outras pessoas que se sentem mais confortáveis, né? Ou sabem se adaptar. E assim a gente vai construindo. Outras indagações e preocupações da nossa existência vai estar ligado aqui, ó, coisas que são inerentes à nossa existência e nos causam essa situação de paradoxal, né, de medo, de preocupação, que são certezas na vida e coisas que a gente tem de preocupação no nosso dia a dia. Uma das nossas preocupações existenciais também é a morte. A gente vai morrer. As pessoas que nós amamos vão morrer. E aí, como que eu aproveitei elas aqui? Como que eu aproveitei? Como que eu vivi a minha vida? O que que eu aproveitei? O que que eu fiz? O que que eu deixei? O que que eu fui? Quando a gente para começar a refletir nisso, bate um desespero, certo? E algumas vezes bate um desespero, tá? O sentido da vida em si é uma das preocupações também da nossa existência. Qual o sentido disso tudo, tá? O isolamento também é um problema. A gente é um ser, um animal que não consegue viver isolado. O ser humano não é uma ilha. Por isso que a pandemia trouxe um boom de adoecimento mental. O fato de, se a gente ficar isolado, é muito provável que a gente sinta um vazio existencial, porque a gente não tem ninguém para interagir, para validar a nossa presença. Perdemos a nossa identidade, porque a nossa identidade é construída com base nas pessoas que nós nos relacionamos, no que vimos. Não temos o olhar e a lente do outro para confirmar ou refutar o nosso posicionamento, a nossa identidade, as nossas ideias. Então é de enlouquecer, certo? Ficar, tipo assim, trancado numa sala, num lugar isolado, sem contato com ninguém, é de enlouquecer mesmo. De perder a sanidade mental, porque não está na nossa natureza isso. Eu tinha parado para pensar. Outro problema existencial é identidade. Eu já falei aqui em outras lives, né, sobre autoconhecimento. Quando a gente passa a ter dificuldade de saber quem eu sou, quais são as minhas habilidades, a minha característica,
que papel que eu tenho que desempenhar, que lugar que eu vou me posicionar. Ou seja, todas essas questões do autoconhecimento, quais são os meus padrões de personalidade, meu temperamento, como que eu funciono, pontos fracos e fortes. A falta dessa identidade gera um vazio existencial. Abre brechas para que esse vazio existencial te pegue. Falta de liberdade, quando a gente está cerceado a nossa liberdade, ter a necessidade da liberdade é muito grande. Por isso que quando, por exemplo, um relacionamento abusivo, no qual o outro fica cerceado da liberdade, também causa um adoecimento absurdo. Por isso que pais que restringem muitos filhos deixam sequelas absurdas nesses filhos, tá? Então, a busca de fugir ou colocar um propósito, evitar a morte ou colocar um sentido para essa morte é uma busca da nossa existência. Buscar o sentido da vida, buscar fugir do isolamento, buscar a minha identidade e lutar e buscar para ter liberdade são características, né, das nossas principais preocupações existenciais, tá? A Maria está falando, quando eu me sinto só dentro de casa, me sento na frente. Quando me sinto só dentro de casa, me sento na frente de casa e o simples fato de ver pessoas já me dá uma paz. Exatamente. Antigamente é muito mais comum, né? Na cidade do interior lá de São Paulo, as cadeiras ficavam lá na área e nem levavam para dentro de casa, e ninguém levava embora. Tá? E uma característica também, olha só. Se a gente for, eu já falei, né? A sociedade atual está bem, né, coerente com esses 3 pontos causados pelo vazio, né? A gente for mapear depressivos, agressivos, né? Ansiosos e vícios, tá? Isso também pode estar acontecendo, esse vazio, porque a gente tem que entender um outro princípio, tá? Vazio, eu acredito que vazio existencial é causado quando a gente não está vivendo os princípios da vida e da existência. A gente tem algumas leis inegociáveis e que se a gente não faz, se a gente não executa, se a gente não vive essa lei, a gente vai ter problema. O egoísmo, certo? Também causa vazio existencial, porque a gente tem que entender o seguinte: o ser humano não nasceu para si, o ser humano nasceu para o outro. Se o ser humano nascesse só para si, a gente morria, a gente não existiria como espécie. Tudo envolve o outro. Eu nasci, se eu não me preocupo em arrumar uma família, cuidar do meu filho, e no construir uma família, ter uma esposa, envolve cuidar do outro, envolve não ficar preso só em mim. E assim vai, a sociedade não cresce. Toda profissão, se for ver, é solucionando um problema ou ajudando alguém. Nenhuma profissão é para si. Por exemplo, minha profissão é ajudar pessoas ali com demandas emocionais ou que querem desenvolver habilidades, tá? E se conhecerem, se entenderem, assim resolvendo esses problemas, esses conflitos e melhorando a vida, ficando mais funcionais, mais felizes, mais preparados para a dinâmica da vida. Um pedreiro vai levantar a casa de alguém, um pedreiro levantou essa casa que eu moro, a casa que você mora, né? E assim vai. Se a gente for pensar em todas as profissões, alguém fez algo para alguém. Quando a gente está numa geração que fortalece muito a individualidade, o você, uma maldição e um entendimento equivocado do se amar primeiro, eu já falei sobre amor próprio aqui, a gente começa também a dar muita brecha para que esse vazio existencial nos preencha, tá? Então será que, né, uma reflexão social até para você, se aparecer essa situação de vazio, será que não pode ser porque você está olhando demais para você, demais para os seus problemas, se colocando no centro do universo que você não é o centro, tá? É uma reflexão que eu deixo, não sei se faz sentido para vocês, tá? Vai conversando aí comigo. E aí a gente chega também a um problema de falta de objetivo, de propósito. Gente, isso está muito, olha, isso está muito recorrente. E quanto mais jovem, tá? Quando eu vou atender jovens aí de 18, de 17, 16 anos,
Eu não gosto de atender menos do que isso. É gritante, é gritante. Eu não sei se o problema está nos pais, eu não sei se o problema está no conteúdo que eles consomem, mas a maioria está totalmente à deriva. Não sabe o que quer fazer, não sabe o que quer para a vida, não sabe direito nem o que é a vida, não sabe o que é valores, princípios, propósitos, perguntas fáceis não conseguem resolver. Isso é preocupante. Preocupante porque mais lá para frente, que eles vão ser a força de trabalho, eles não vão estar com força, porque essa questão emocional está totalmente desestruturada. Então a gente tem que pensar, qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo de vida? Tá? O que você planeja para o futuro? Isso te dá motivação, isso te dá uma sensação de existência. A atitude, a ação, a conexão, a autonomia, isso traz o senso de vivo, estou existindo, estou com sentido, tenho um para quê. Tá? Você tem claro qual é o seu propósito, seu maior legado, o que você quer deixar? Tá bom? Porque tem gente que acha que, não, então se é viver, eu vou viver a vida doidado, curtir, pensar nos prazeres e tal. Isso aí a longo prazo, quando você ficar velho, vai cair no vazio existencial porque você não construiu nada. Fugir do vazio envolve em construir, em deixar legados. Não precisa ser nada expressivamente político. Na sua geração mesmo, na sua família, nos que fazem parte do seu dia a dia. Tá? E outra coisa que eu vou te trazer aqui, uma verdade, um princípio que vai te acalmar. Opa, bati no microfone. Quando a gente fala de plano de vida, né, de sentido para a vida, de objetivo, de propósito, fique tranquilo, gente, que você não é assim, nossa, eu tenho que achar meu propósito de vida e pronto, esse daqui vai ser meu propósito pro resto da vida. Não. Propósito de vida, sentido, objetivo é mutável, muda conforme suas necessidades, muda conforme o tempo, muda conforme suas experiências. Tá? Você pode começar tal ação, uma empresa por um motivo, e no decorrer do processo, conforme vai crescendo, vai aparecendo outras motivações. Entendeu? No começo é para conseguir casar, igual o Flávio Augusto fala na história dele, né? Depois é pelos alunos ou para manter os colaboradores, a família dos colaboradores. Depois é para construir um legado e deixar a sua marca, né? Representar o seu país para o mundo. Tá vendo? Vai mudando o propósito, vai mudando o que você vai se conectando. Então não precisa ser assim, nossa, meu propósito de vida é esse e acabou. Hein? Não, isso aí é crueldade. A gente não funciona assim. Tá bom? Então fique tranquilo. Crie um propósito, certo? Às vezes o propósito pode ser por temas, por tópicos, por áreas. O propósito para a família é um, para a profissão é outro, para a religião é outro, para o grupo é outro. Entendeu? E assim a gente vai criando. Mas a gente precisa construir e ter claro nosso propósito, nosso objetivo e trabalhar para isso. Se eu estou sem um para quê, de fato começa a abrir brecha para não ter o porquê, né? Não tem nenhum para quê, então para que eu vou levantar da cama, para que eu vou cuidar da minha saúde, para que eu vou estudar? Entende? Isso está causado por desconexão. Deixa eu tentar uma coisa, né? Voltar. Eu falei que grandes conexões importantes para fugir do vazio é a família, a profissão e a religião, os três maiores, né? Porém, esses três aqui, cara, também são muito bons para te jogar lá no fundo do vazio. Se eu não tenho uma conexão com a minha família, me sentir rejeitado, tenho um problema familiar, passei por... Porque nem toda família é bonitinha, tá, gente? Infelizmente, nem toda família tem uma estrutura e segue uma tabela. Tem famílias ali que é difícil até falar de família, né? Só tem a ordem genética. Profissão também, se eu me frustro, se eu sou demitido, se eu não consigo executar. Na religião também, se eu me decepciono, ou no grupo, ou também sou abandonado, ou perco, também eles são potenciais para tirar você assim e jogar você no vazio, certo? Mas vamos continuar a entender aqui mais para frente, né? Tá chegando no processo da gente aprofundar ainda mais o como evitar,
Até aqui, tá fazendo sentido para vocês? Tem alguma dúvida? Tem alguma colocação? Algum comentário? Como que tá? Beleza, Maria, então tô aberto a comentários, tá, gente? Vai fazendo comentários, vai fazendo perguntas, vai escutando e vai refletindo. E se quiser devolver aqui pra gente, fique à vontade, tá? Então, continuando. Outro ponto, né, que tá muito ligado a essa sensação de vazio, gente, que pode causar esse vazio, é quando a gente se vê sem solução de um problema. É quando a gente se sente incapaz e inútil. Lógico que quando a gente está nesse estado, a gente não consegue nos conectar com nada e nem ter propósito, tá? Então, quando vem uma frustração, quando vem uma sensação de tudo que eu fiz, tudo que eu lutei foi em vão, fiz um esforço absurdo a minha vida toda, estou trabalhando, vou me forçando e não tenho frutos a ser colhidos, o vazio existencial bate a porta, tá? Então, se aconteceu alguma coisa que eu vejo que não fali, estou sem dinheiro nenhum, levei um golpe, fui roubado, fui demitido, perdi minha casa, perdi alguém que eu amo, tá? Teve alguma situação que eu estou me sentindo incapaz, que eu não consigo resolver. Essa questão de capacidade ou não está mais ligada à leitura e à crença, à percepção que você faz, né? Mas inútil, como, nossa, eu não pude fazer nada, não estava nada no alcance, certo? Esses pontos também trazem um vazio existencial. Porém, esses pontos aqui, falta de solução de um problema, sensação de incapaz, de inutilidade e frustração, só são causadores de vazio existencial se a pessoa não tem uma estrutura emocional consolidada. Se a habilidade emocional dessa pessoa, a inteligência emocional dessa pessoa é baixa. Porque a dificuldade de solução de problemas é imaturidade emocional. Ter uma crença de que eu sou incapaz e inútil são distorções cognitivas. Sensação de frustração é porque não soube avaliar as expectativas e não sabe lidar com a frustração. Tá? A leitura de que eu fiz em vão é uma distorção cognitiva. Então, você não ter o cuidado com a sua saúde mental, não ter essa inteligência emocional, não saber os pormenores disso, é tipo assim, um caminho bem certeiro, e pode ser de curto ou a longo prazo, de aparecer uma situação que te apresente o vazio existencial e que você não consiga sair, você cai nesse vazio. Tá? Por isso, né, deixa eu forçar nesse momento aqui, que eu tenho um curso de saúde mental. Até para facilitar os meus pacientes no processo terapêutico e também para as pessoas, né, que estão correndo esse risco que nem sabem. Que risco, Matheus? O risco do Brasil ser o país com maior taxa de ansiedade, no mundo, tá? 5º lugar no mundo em depressão, 8º lugar do mundo em suicídio. 86% dos brasileiros tem algum transtorno mental. O número de afastamentos no trabalho por causa de questões emocionais estão superando as de afastamentos por ordem física. 25% da população mundial está com ideação suicida ou já tentaram. Então olha só o que está acontecendo. A saúde mental está sendo atacada, está em perigo. Então, para ajudar as pessoas a entender essa dinâmica, entrar nesse processo de autocuidado, tem esse curso, tá? Onde está esse curso, Matheus? O link da minha bio está lá, mini curso de saúde mental, tá bom? É um curso vitalício que você vai ter ali acesso, está super barato, você ainda pode parcelar, você ainda tem garantia para devolver o dinheiro. E no final, quando você concluir o curso, você ainda tem uma sessão comigo, tá? Então, e tá até mais barato do que a minha sessão. Então é um jeito de você fazer uma sessão
tendo mais conhecimento e pagando menos, né? Então confere lá o curso depois, beleza? Quando a gente perde também as nossas tradições, a nossa cultura, que são formas de construir a nossa identidade, a nossa existência é atacada, tá? Tanto é que nesses momentos de crise, na guerra, principalmente na Segunda Guerra, foi muito atacado, né, a cultura e as tradições que eram consideradas impuras ou inferiores, né? E por isso que deu ali quantas pessoas que se perderam o sentido nesse estado de guerra e atentaram contra sua própria vida. Entende? A Maria falou, a questão da frustração aconteceu comigo recentemente. Descobri um problema de saúde grave, bateu um vazio, porém parei, refleti e eu já tinha só, não sabia. Agora tratar e continuar a vida. Ótimo. Perfeito, então você conseguiu se adaptar. Entende? Mas percebeu que veio uma situação que você achou que não sentiu frustrado, não sabia resolver, foi uma situação externa, né, de cunho de saúde. Tá vendo? Tá tudo ligado aqui ao que eu tô falando, tá? E Viktor Frankl, que escreveu esse livro, Em Busca de Sentido da Vida, ele mostra que é possível ter sentido até no sofrimento. O sofrimento, tá? Por isso que essa situação de problema, incapaz, inútil, frustração, só vai causar vazio se eu não tenho estrutura mental bacana, né? Porque até no sofrimento a gente pode se criar sentido, a gente pode se criar propósito. Quando você chega no fundo do poço, às vezes você percebe que nem está tão fundo assim, tá? E aí a gente vai entrando num dilema, né? Se a gente for usar uma metáfora na vida, que eu já falei aqui que a vida não é fácil não, gente. A vida não é fácil. A vida é sofrimento. A vida não é só beleza. Então, se a gente for usar uma metáfora, né, tem aquele mito daquele cara, esqueci o nome, que morreu e a condenação dele era rolar uma pedra o dia inteiro até uma colina alta e no final do dia a pedra caía e no outro dia ele tinha que rolar essa pedra de novo. Se a gente for perceber que a vida é mais ou menos assim. A vida é rolar essa pedra para no final das contas essa pedra chegar lá no fundo e cair e voltar tudo de novo. Só que se a gente ficar se queixando e não rolar mais essa pedra, a vida para e não tem para onde fugir. Essa é a opção. Eu posso reclamar, eu posso fazer murmurando que vai ficar mais cansado, ou, certo, eu posso viver a vida de uma outra maneira. Eu posso contemplar então o jeito que a vida é isso mesmo, então eu vou, não tem como fugir, a vida é rolar uma pedra. Então eu vou buscar rolar a pedra da melhor maneira possível. Eu vou viver o momento, em algum momento eu calço a pedra, paro em vez de passagem. Eu começo a perceber qual é o melhor horário para rolar essa pedra. Porque a experiência de rolar a pedra no sol é uma, de rolar a pedra numa noite estrelada vai ser outra. Então eu vou me atentando a esses detalhes, e isso é a vida. Então às vezes o detalhe de buscar o sentido na vida não é nem no que você faz, mas é no como você faz, como que você está caminhando, como que você está levando a sua vida. Você está aproveitando aqui agora, independente se seja um processo doloroso, prazeroso ou não. Você está vivendo o processo. Gente, todo processo, do mais doloroso ao mais prazeroso, tem que ser vivido. Se você não vive o aqui agora do prazeroso nem do doloroso, você vai ter consequências similares, vai dar problema. É viver o aqui agora, é aceitar, já falei de aceitação aqui em outra live. A vida é isso mesmo, então eu vou fazer da melhor maneira possível e vou curtir o processo, tá? Então é viver a vida de forma que a vida fique repleta de sentido. Eu vou colocar sentido na minha vida nos momentos de execução, no viver aqui agora, na maneira que eu executo. Às vezes não é nem o que eu estou fazendo que está me trazendo vazio, é a maneira que eu estou fazendo que está me trazendo vazio. Faz sentido isso? Já parou para pensar nessa perspectiva? Então, por que eu estou trazendo isso também? Porque quando a gente fala de sentido existencial, sentido para a vida, a gente pode chegar numa parte transcendental, religiosa, que de fato a gente não tem como afirmar. No final das contas, depois da morte, aí,
Fez sentido mesmo? Tudo o sacrifício que eu fiz e tal? Isso a gente não tem como afirmar. É uma situação de fé e de crença. Agora, o sentido do aqui e agora, da nossa vida mesmo, não na parte transcendental, na parte material do aqui e agora, a gente pode atribuir sentido a ela, na maneira que a gente executa. Agora, no sentido mais transcendental, religioso, você é livre para pensar o que quiser. É uma aposta, né? Tem até eu esqueci o teórico que fala isso. Ele fala assim, acreditar em Deus é uma aposta. Você pode acreditar que existe ou você pode acreditar que não existe. Tá tudo bem. Agora pense bem, aí vamos dizer assim que você acredita que Deus existe, você fez essa aposta. Se você viveu conforme o que é para ser vivido e você ganhou essa aposta, no final você ganhou, né, o que você queria, o paraíso. Só que se no final disso, né, você estava apostando que não existia e Deus existe, aí você perdeu. Então, é uma aposta que é melhor você apostar que existe, né? Porque se você acerta, se Deus realmente existe, você ganha tudo. Se você acredita que Ele não existe e Ele existe, você perde tudo. Certo? Então vale a pena apostar em que Ele existe, viver e acreditar nisso para ficar bem. Não que a religião vai ser usada como muleta para afogar as angústias. Eu não acredito nessa visão, embora tenha muita gente que use, tá? Mas faz mais sentido acreditar. É mais fácil. Há sim um benefício emocional e psicológico nisso. Tá bom? Então às vezes o sentido da vida está nessa dinâmica. Às vezes o sentido da vida está nesse pagar para ver, em ser curioso. Entendeu? Nossa, minha vida tá uma bosta. Nossa, que sofrimento. Eu vou parar aí? Não, eu quero ver a próxima página, não quero ver até onde isso vai. É como se fosse um livro, um filme ruim, que ao invés de você parar no meio do caminho, você vai até o final. Não, quero ver como termina essa bagaça. É ter o empenho, é a curiosidade de ir até o final. Querer ver a próxima fase. Nossa, mas que jogo chato, complicado de jogar, mas eu quero ver, será que a próxima fase é mais difícil, é mais fácil? Será que eu consigo passar na próxima fase? Nossa, será que de tanto eu errar essa daqui, na outra fase eu vou ter mais facilidade de passar? É ter essa curiosidade. Às vezes o sentido da vida está nisso. No querer continuar, no querer chegar até o final, independente do que aconteça. E isso é uma capacidade de resiliência, uma capacidade de proteção também, né, que eu falo no curso de saúde mental. E aí nessa dinâmica de criar propósito para a vida, de criar sentido para a vida, é você criar seu repertório de vida, de como eu me adapto, de como eu me coloco diante das situações, sejam benéficas ou maléficas, adversas, problemas. Eu criar repertório emocional, eu criar repertório de habilidades sociais, repertório de solução de problema, repertório de manejo de raiva, de ansiedade, para se lidar com situações difíceis, para lidar com pessoas difíceis, eu criar repertório. Mas eu só crio esse repertório tendo movimento, tendo exposição, com inteligência, com consumo de conteúdos, com conexões. Tá vendo como é a dinâmica? Eu crio esse repertório buscando terapia, buscando um profissional de saúde mental, buscando desenvolver capacidades que eu ainda não tenho, que às vezes eu nem sei que eu não tenho e nem sei que eu preciso, mas eu preciso. A terapia, o psicólogo também é para isso, tá? Então por isso que é tão importante ter essa dinâmica. Eu gostaria de que vocês assimilassem isso. Espero que esteja ficando claro que esse cuidado da saúde mental, essa conexão, esse criar repertório para a vida, essas habilidades são fundamentais para se precaver de doenças mentais, de depressão, de ansiedade, de agressividade, de uso de substâncias, né, desse vazio existencial, tá? Já falei aqui que pode ser um vazio de ordem emocional ou de ordem social. E aquilo é o que eu faço no meio do caminho. Como que eu estou fazendo?
Como que eu estou vivendo? É o mais importante do que eu estou fazendo. Ah, o trabalho. Eu sirvo a igreja. Você serve a igreja, mas como você está servindo? Está alinhado realmente com o que tem que ser feito? É uma questão egóica? É uma questão que é para você? Ou é uma questão que é para o outro? É uma fuga? É um esconderijo? Ou é entrega genuína mesmo? Entendeu? São reflexões que a gente tem que fazer pra gente. E tem que ser sincero. Se a gente não for sincero com a gente mesmo, tá lascado. Já era. Tá? E aí eu fui ler um vídeo. Olha só essa loucura que eu tô falando. Assisti um vídeo do Frederico Matos. E ele trouxe algumas coisas de proteção, de que você pode fazer tanto para prevenir, tanto para sair desse vazio existencial. Tá? Vamos lá, um dos primeiros pontos seria a compaixão. A gente ter compaixão pelo outro e se compadecer pela dor do outro e se colocar ativo para ajudar a sanar a dor do outro, isso gera senso de propósito, isso gera conexão, isso evita vazio. Outra coisa é se sentir vivo. Tem gente que é um morto-vivo, tá? Por causa das suas questões emocionais. É o se sentir vivo. É você se conectar com pessoas, é você passar por dificuldades, é você ver que você supera, tá? Outra coisa importante é você fazer parte de um processo. Ou seja, é a conexão. Então, Matheus, mas como eu vou fazer parte de um processo se eu sou só um funcionário da prefeitura, sou só o coveiro, sou só o gari? Você pode fazer parte do processo entendendo o seu serviço, trazendo melhorias, participando de decisões, entendeu? Isso é fazer parte do processo. É não ser só uma peça aleatória e descartável. É o se importar, o se conectar, é o estar ativo. Então faça parte de um processo. Seja na construção de uma família, seja na educação do seu filho, seja no seu serviço, seja na sua religião, na sua comunidade, na construção de algo. Tá? Isso é fazer parte de um processo. Outra coisa que faz você sair do vazio existencial e também se precaver é você se sentir inteiro. O que quer dizer se sentir inteiro? Está ligado à identidade. Tem muitas pessoas que estão fragmentadas porque ela quer fazer um negócio para agradar um fulano, aí ela pega uma parte dela e se molda no ambiente de trabalho para agradar fulano, em casa ela é outra, na religião ela é outra, e ela vai se fragmentando, certo? E nas suas relações, nos seus ambientes, nos contextos, para não perder a amizade, para não ser rejeitado, para ser não ser mal vista. Só que ela perde a identidade. Então seja inteiro, se sentir por inteiro, viver por inteiro na sua identidade, tá? Isso também promove sentido de vida. Olha só que outra coisa interessante. Criatividade. Criatividade, se a gente for separar as palavras, está cria, de criar, e atividade. Então, se eu crio novas coisas, ou se eu faço parte da criação de algo, se eu me dedico, por exemplo, a criação de um filho é criatividade, é uma criação ativa, entendeu? No serviço, em novas ideias, em novas soluções. E tem como fomentar, Matheus, mas então eu estou lascado porque eu não sou criativo. Você está se rotulando e quer ficar nessa figura, nesse papel. Criatividade também pode ser treinada e estimulada, tá? E o que está travando essa criatividade são os traumas da sua vida aí, porque toda criança é criativa, todo mundo nasce criativo. Só que às vezes, no seu ambiente familiar, por algum motivo, isso foi cortado, punido, para de besteira, ficar quieto, não tem que ser assim, você não tem que pensar nada, você tem que só obedecer, parará, e aí vai sendo cerceado. Então para de se rotular, tá? E tem como resolver isso na terapia também. Se sentir apaixonado. E não na questão de romance. Mas sabe aquela paixão, aquela vontade, aquele desejo, entusiasmo, um brilho nos olhos para fazer as coisas? Não, mesmo que seja um serviço simples,
mas eu estou ali entusiasmado, empolgado para fazer aquilo com maior paixão e empenho possível. Então tudo isso envolve essa prevenção do vazio existencial e também remediação. Paixão, compaixão, se sentir vivo, parte de um processo, se sentir inteiro, criatividade e sentir-se apaixonado, tá? Outra coisa que você precisa fazer é deixar de se culpar. A pessoa que se culpa, ela também está beijando ali, abraçando o vazio existencial. Então, cuidado. Então, deixe de se culpar, porque a culpa, gente, é um veneno. Já falei, já fiz uma live sobre culpa aqui, né? Então, ok. Cuidado com as idealizações. Lembra que frustração traz vazio existencial? Eu crio uma idealização de que eu vou seguir a tabela, né? Vou estudar, vou arrumar um bom emprego, vou casar e depois eu vou me sentir feliz quando eu tiver a casa X, o carro tal, o marido. E aí, às vezes a pessoa tem tudo e ainda está com vazio. Por quê? Ela se conectou com coisas que foram impostas a elas para se conectar e não que ela realmente queria. Ou então tive uma expectativa de que aquela pessoa ia solucionar, ia ser a solução dos meus problemas, e isso não é verdade. Entende? Então as expectativas podem trazer ali um abraço ali para o vazio existencial que não vai ser interessante para você. Tá? Mapear quais são as suas reais necessidades diretas, indiretas, básicas, fisiológicas e mais profundas, tá? E ter um para quê na vida. Quando você tem claro isso facilita também esse processo. Gente, tudo isso parece bastante coisa, mas é a dinâmica da vida. É simples, né? Talvez não seja tão fácil, eu entendo, mas é simples. Mas se a gente ficar nessa posição de difícil, Matheus, é muita coisa, eu não sei, não consigo. Gente, outra coisa, você não tem que dar conta de tudo sozinho, procura um profissional. Matheus, eu não consigo, não tenho dinheiro. Tá, faz o que você está fazendo aqui, assiste a live, assiste as outras lives, vai buscar conteúdo sobre isso, sobre autoconhecimento, sobre saúde mental. Tem vários psicólogos produzindo conteúdo. Vai se alimentando, vai estudando com fome, com paixão. Vai ler algum livro que pode estar conectado, que pode te ajudar, entendeu? Vai colocar em prática o conhecimento que você vê aqui, que você vê em outros lugares. Não adianta ficar chorando. Chora, tudo bem chorar, tudo bem, chore, tal, mas não fique só chorando. Tem que ter um movimento. Rose, ainda bem que você falou aqui, essa paixão de fazer as coisas eu perdi em algum momento. Então, um sinal de alerta. Se perdeu, dá para achar. Dá para criar uma nova conexão. Tá? É simples, mas não é fácil. Beleza? Que eu escrevi aqui. E aí, Viktor Frankl traz 3 vertentes da onde que a gente pode entender que, de fato, o sentido da vida é possível. Porque na época dele ali, um pouco mais antiga ali com Nietzsche e tal, tinha um movimento do niilismo, né? Que é tipo assim, nada faz sentido, a vida não tem nenhum para quê, não tem sentido na existência, é tudo um caos, é isso aí mesmo, então vamos mandar o louco. Só que Viktor Frankl ele sustenta essa ideia de que há sentido na vida, a gente pode buscar sentido na vida e atribuir sentido à nossa vida. Tá? Ele trouxe 3 caminhos, né? Através da vivência dos valores, tá? Nos valores vai estar aqui, criatividade, a vivência dos valores está a criatividade, tá? A ação está em eu me envolver com alguma coisa, em eu exercer um valor da bondade, de eu colocar em prática, de eu deixar um legado. Isso é um caminho. O outro caminho é da experiência. O valor eu atribuo, o valor é eu dando, o valor é eu atribuindo, eu ajudando, eu cuidando. Uma força que sai. Outra forma de ter o sentido, a existência, é através da experiência. A experiência quando eu recebo, é em contemplar a natureza, em contemplar o universo, em receber o cuidado do outro, em receber a bondade do outro, em ver o lado bom da outra pessoa que está me fazendo, entendeu? Em ver o lado bom da sociedade,
Isso é eu recebendo, eu analisando. Então é na experiência. E nos valores de atitude, que são diante do sofrimento. Lembra que eu falei que o sofrimento também pode ser sentido? Então assim, mesmo na situação que não tem saída, talvez a melhor saída, a melhor escolha, então é terminar de cabeça erguida e aceitando aquela realidade. Ele falava das câmeras de gás, que tinha gente que ia para a câmara de gás de cabeça erguida com a oração na boca. Não tinha como sair, mas ele estava ali se conectado com o seu sentido. Entendeu? Nesses valores de atitude, é tomar uma atitude quando a única solução é tomar uma atitude. Onde a única solução ou é você ou é você. Quantas pessoas que, depois de um sofrimento, de um acidente, de um quase morte, atribuem sentido para a vida? Tem uma menina aí, que eu esqueço o nome, que ela sofreu um acidente, perdeu a perna dela, e hoje ela tem uma prótese, né? E depois disso ela passou a virar palestrante, né? E falar sobre motivação e sentido para a vida. Tem um caso, essa menina é brasileira. Tem um outro cara que eu não sei, mas ele é estrangeiro, que ele não tem os braços nem as pernas, é só a cabeça e o tronco. E ele também dá palestras falando sobre essa questão de propósito, sentido. Vamos dizer que eu perdi fulano, amigo meu, ou parente, filho, pai e tal, que seja, pelo câncer. E aí eu atribuo, então, a criar, vou servir numa ONG que ajuda pessoas com câncer, vou criar uma entidade, vou fazer um grupo, vou criar uma ONG, uma ideia. Isso é o valor de atitude. Tem um cara que ganhou um prêmio Nobel, tem até um filme, só que esqueci o nome do filme dele, que o filho dele tinha um problema raro de saúde. Era tipo um câncer, não lembro, tem até um filme. E o cara, velho, ele estava estudando mais do que os médicos para salvar o filho dele, para entender a situação, coisas que nem os médicos estavam sabendo fazer. Ele que não chegou a um patamar que ele que estava conduzindo ali, não estava executando, né? Mas orientando os médicos o que fazer, o que deveria ser feito. E mesmo sem ser médico, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, devido a esse problema, esse sofrimento que se deparou na família dele com essa doença não esperada com o filho. No final das contas, o filho morreu, mas foi de cabeça erguida, foi com atitude. Então, através da vivência dos valores, que é o tendo em ação para o outro, através de experiências da vida, eu recebendo e contemplando, e através dos valores de atitude, que são diante dos momentos difíceis. Já falei que a existência, não existimos para voltar para nós, e sim para o outro. E por que Frankl traz que até na dor tem que ter sentido? Porque se a vida tem sentido, se ele traz essa regra, essa verdade, a vida tem que ter sentido sempre. A vida não vai ter sentido só nos momentos bons. Ela tem sentido nos momentos bons, ela tem sentido na hora que eu dou, ela tem sentido na hora que eu recebo, e ela tem sentido na hora que eu perco. Em todos os momentos é possível ver o sentido. Em tudo isso é buscando criar conexões, é tendo autonomia, é vendo o como eu faço, o como eu lido. E para isso eu preciso ter uma estrutura emocional, um repertório de vida, né, habilidades de vida, de resolução de problemas e assim vai. Então é assim que eu me precavo e resolvo o problema do vazio existencial. Tudo bem em algum momento a gente passar por um vazio, mas a gente não pode ficar nele por muito tempo. Às vezes a gente passa por um processo de amadurecimento, de reflexão, certo? E o que vai gerar a gente, levar a gente para o Brasil, ô misericórdia, o que vai levar a gente para o vazio é a desconexão, a perca de autonomia e o egoísmo. Tá? Se eu me volto demais para mim, olha as ideologias que tem hoje trazendo isso, né? Se eu não me conecto com nada, e gente, não adianta você ser um jovem conectado com amigos em redes sociais e tal, só que em questão de propósito, de valores, você tá cru. E esses amigos são fictícios, né? Porque na hora que o negócio apura mesmo, ninguém aparece, ninguém tá nem aí. E às vezes quando você percebe isso, você já tá lascado demais
e sua família já foi, ou já te abandonou, você já abandonou ela. Então, é uma live bem robusta, tema bem complexo, dá pra gente aprofundar mais sobre isso. A logoterapia eu gosto muito, pretendo fazer ainda uma capacitação nessa abordagem, tá? Mas em resumo é isso. Ficou alguma dúvida, gente? Essa live eu acho que vale a pena assistir e reassistir, certo? Que ela traz um consolo, ao mesmo tempo que ela desperta, né, os momentos de tensão, meu Deus do céu, que realmente é um tema difícil. Em algum momento eu fico preso onde que eu vou, traz uma angústia. Eu trouxe aqui uma paz, um acalento para ver o que fazer, que atitude tomar, o que está ligado na causa, o que está ligado na solução, princípios, verdades, mudança de pensamentos, de contextos, e assim vai. Então espero ter ajudado vocês de coração mesmo. Eu gostaria de um feedback, tá? Mas repito, gente, se você percebe esse vazio, percebe essa situação, não está conseguindo colocar em prática ou introjetar esses conhecimentos, e está difícil, questão emocional, quanto mais se enrola, pior fica. O tempo não é amigo da questão emocional. Não é igual um corte, que o tempo passa, fecha. Questão emocional, ferida emocional, o tempo só arregaça elas. Só fica mais difícil de curar, de mexer. Então, procure ajuda, velho. Entre em contato comigo, vamos conversar. Seja marcar uma sessão ou não. O curso de ansiedade que eu tenho, o curso de saúde mental, são até para pessoas que não têm ainda a questão financeira de pagar a terapia, que eu sei que fica mais caro, mas de certa forma já tem um benefício, já colocar em prática, e no final dos 2 cursos você tem uma sessão comigo, tá? Então, não tem desculpa. Vamos vir para o valor de atitude. Encontra um caminho de solução, tá? Então é isso. Me dê um feedback aí de vocês. Por favor, escrevam pelo menos uma despedida, uma boa noite, um agradecimento. Se quiser fazer algum comentário, tá? Se quiser deixar alguma reclamação, alguma contribuição, alguma partilha. Por favor, estou à disposição. Muito obrigado, muito obrigado. Beleza, vai ficar disponível aqui se já quiser emendar para assistir desde o começo. É só voltar. Isso aí, seu Alifer. Gostaria de ver mais você por aqui, hein, cara. Pegar mais conhecimentos. E quem ainda não sabe, repito, grupo, eu confesso que eu estou muito atrasado na atualização. Eu peço perdão. Mas para você ter acesso à gravação dessa live, assistir quantas vezes quiser, e outras lives, entre no grupo do WhatsApp, gente. O link está aqui na minha bio do Instagram, no meu perfil. Entra lá no grupo. Tem várias outras lives que se conectam com isso aqui. Live de culpa, live de inteligência emocional, de ansiedade, de aceitação. Já está com 50 lives lá, né? Mais de 50 lives. Beleza? Então fico muito animado com a presença de vocês, tá bom? Então é isso, cada dia melhor, buscando melhorar para vocês, e eu tô aberto, tá, gente? A pegar sugestões ou tirar dúvidas no privado, fiquem à vontade, tá? Tô aqui para colocar meu conhecimento a serviço de vocês, tá bom? Então é isso, boa noite, fiquem com Deus, bom serviço para vocês amanhã e até terça-feira que vem, né? Vou ver se eu planejo amanhã a votação da escolha do próximo tema. Votem, não deixem empatar, hein? Então, tchau, tchau, até mais.